Olá, eu sou a Melissa e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o livro Quincas Borba do Machado de Assis e eu vou te convencer a ler esse clássico. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de mais ou menos uns 5, 6 vídeos te convencendo a ler os clássicos. O próximo vai ser sobre o Senhora de Alencar, que é de uma escola literária anterior, que é o romantismo, mas a gente vai falar agora sobre a escola literária do realismo, né? Machado de Assis abriu a escola literária e realismo no Brasil com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, e nessa obra aparece um personagem bem curioso, que é o filósofo Quincas Borba. Esse livro depois ele ficou muito famoso, e esse personagem, Quincas Borba, também. Até que ele ganhou esse outro livro que é só para o Quincas Borba. Na verdade não é sobre o Quincas Borba em si, fala mais da história de Rubião, mas ainda assim fala do Quincas Borba. E faz parte da tríade machadiana, Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro. A primeira vez que ele foi publicado foi no formato de folhetins, lá de 1886 até 1891. Eram capítulos semanais, e é justamente por isso que o livro é composto por vários capítulos curtinhos, porque foi desse jeito que foi publicado lá em 1886. Em 1892, ele foi publicado de uma forma de livro. Aí sim, todos os capítulos foram juntos, bonitinho, em forma de livro. Ele é um romance realista. Ele não foi o primeiro romance realista do Machado de Assis, mas ele tem características quase que exclusivamente realistas. Ele não tem características do naturalismo, por exemplo, igual essa de Queiroz, de Portugal. Inclusive, Machado de Assis era muito contra a ideia de você misturar essas duas escolas literárias, o realismo e o naturalismo. Para ele isso não era cabível. Então é por isso que é um jeito muito fácil de você estudar como é o realismo de fato, porque os livros se limitam a serem realistas. Esse livro tem uma comunicação com o leitor. Então o narrador ele é uma terceira pessoa e onisciente, então ele sabe a psicologia dos personagens, mas além disso, toda a comunicação é feita diretamente com quem está lendo. Então, o livro sabe que é um livro, o leitor sabe que é um leitor, e não tem mistério entre isso. Por isso que as críticas à sociedade, elas são mais incisivas, porque você consegue perceber que ele está falando com você, no mundo real. Por isso que ele é intertextualidade. Ele mistura um livro com o outro, e mistura isso com a realidade. Então, todas as críticas feitas, elas chegam no parâmetro real aqui na sociedade. No caso, a gente está falando da sociedade carioca, lá de 1800, final de 1800, começo de 1900, mas ainda assim se encaixa na sociedade brasileira atual. E para falar a verdade, por causa da filosofia humanitas, que é a filosofia que é apresentada pelo Quincas Borba, que era um filósofo e tudo mais, dá para ver também essa clareza dessa filosofia dentro de toda a sociedade, uma análise à humanidade no geral. Tem uma comunicação com o leitor e tudo mais, tem a questão da sagacidade versus a ingenuidade. Todos os personagens, eles parecem serem muito espertos, eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão tendo interesse sobre as coisas dos outros, tem aquela relação de interesse e oportunismo, mas ainda assim, muitos deles são ingênuos ao mesmo tempo. O Rubião, um personagem que eu já vou comentar sobre os personagens, mas assim, o Rubião, ele mostra ingenuidade com os outros personagens e tudo mais, mas ele também parece bem interesseiro para o Quincas Borba. Ele pega a herança do Quincas Borba, então fica claro ali, né? E é uma sociedade de aparências, é uma sociedade que se baseia em aparências. A primeira aparição do filósofo Quincas Borba foi lá no livro Memórias Póstumas, e lá no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas já foi apresentada a filosofia humanitas, mas nesse ele é desenvolvido um pouquinho melhor. Nesse outro livro foi apresentada a célebre frase ao vencedor as batatas, e essa frase também aparece no livro, e no fim do livro, vou dar um spoiler já para quem for ler, no fim do livro, quando o Rubião fica louco, ele grita, sai gritando pelas ruas de Barbacena, ao vencedor as batatas. E aí que a gente vai para explicar um pouquinho dessa filosofia do humanitismo. Bom, a filosofia do humanitismo, ela é uma sátira ao darwinismo, ou às filosofias de Darwin, né? Não o darwinismo estilo Alemanha, calma, é o darwinismo de seleção natural, onde para um ser o vencedor, outro tem que perder. Para um conseguir algum prêmio, alguma coisa, alguma ascensão, o outro vai ter que perder aquele prêmio, aquela ascensão. Então tem uma metáfora com uma história. Dois grupos estão competindo ali para conseguir ter alimento.
e tem um campo de batatas com pouquinhas batatas de um lado de uma montanha, e do outro lado da montanha tem batatas em abundância. Muitas batatas, uma plantação enorme de batatas. Se esses dois grupos guerrearem entre si e um dos dois grupos conseguir comer as batatas de um lado da montanha, eles vão ter energia o suficiente para atravessar a montanha e conseguir as batatas, todo aquele campo de batatas do outro lado. Mas se esse grupo, essas tribos, não guerrearem, dividirem as batatas e estarem em paz, as duas vão morrer de inanição. Nenhuma das duas vai ter energia o suficiente para chegar do outro lado da montanha e conseguir comer as batatas do outro lado. E é justamente essa ideia do humanitismo. Para um ser o vencedor, o outro vai ter que perder. E é aí que vem o vencedor, as batatas do outro lado. Tem um pouco mais de desenvolvimento depois dessa frase, que é ao vencedor as batatas, ao vencido o ódio ou a compaixão. E então fica aquela questão que o Quincas Borba ele apresenta logo no início do livro. Não no início, o primeiro capítulo é o meio da história. O primeiro capítulo, o Rubião tá rico, mas ele não tá louco, no meio do caminho. A partir do segundo capítulo é que a história volta e começa a contar desde o início da história. E então aí que a gente vem para aquela coisa do ódio ou compaixão, porque a relação que Quincas Borba tinha com a morte não era uma relação muito desastrosa. Ele estava bem com a ideia de morrer, tanto que a gente não sente culpa por não se importar com a morte dele logo no começo, a gente só se importa com o curso da história. Até porque o curso da história vai em volta de Rubião e não necessariamente de Quincas Borba. É aí que vem uma dubialidade, né, uma ambiguidade entre o nome do livro, Quincas Borba. Porque o nome do filósofo era Quincas Borba, o nome do cachorro também. Ninguém sabe por que o nome do livro é Quincas Borba, se é por causa do filósofo ou se é por causa do cachorro. Mas fica aí mais uma ambiguidade nos livros do Machado de Assis. A gente não precisa nem falar, né? Traiu o Bentinho? Não traiu o Bentinho. Bom, apresentando agora um pouquinho das personagens, né? A gente tem o Quincas Borba, o filósofo. Ele é um filósofo ateu, rico, herdeiro. Ele tem uma grande herança, ele tem muito dinheiro. E ele morreu no Rio de Janeiro. Por que ele morreu no Rio de Janeiro? Ele estava em Barbacena, Minas Gerais, essa cidade de Minas Gerais. E ele estava bem lá, só que ele acabou indo visitar um amigo. E no livro Quincas Borba não está apresentado muito bem quem é esse amigo. Ele só foi para o Rio de Janeiro. Mas, obviamente, a gente sabe, por causa do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, quem é o amigo, né? E ele acaba morrendo no Rio de Janeiro, louco. Só que ele já estava um pouquinho mais fragilizado. E quem cuida dele é o Rubião. Ele era um professor, ele se torna um enfermeiro, mais ou menos, assim, cuidando do Rubião, cuidando do Quincas Borba, desculpa. Mas ele não era, de fato, um enfermeiro. Então fica aí a questão, por que ele cuidava do Quincas Borba? Era porque era um amigo? Era interesse? Não fica tão claro isso. O que facilita a abertura para ideias, né, o que pode ser. A gente tem alguns outros personagens e tudo mais. E a gente tem aqui, depois que o Rubião ele adquire o dinheiro e tudo mais, ele adquire dinheiro com uma única condição: cuidar do cachorro, do Quincas Borba, que também é Quincas Borba. O cachorro tinha ficado com uma comadre. Então ele vai buscar esse cachorro. E até então esse cachorro tinha uma rivalidade com ele, não o cachorro em si, né? Mas o Rubião tinha uma rivalidade com o cachorro. Agora ele tem um interesse no cachorro. Então todas as relações do livro são relações de interesse, de oportunismo, de conquista de alguma coisa por trás. Então nada é tão simples assim. Então ele vai lá, busca o cachorro e muito feliz pega a herança e vai pra onde? Pro Rio de Janeiro. Porque ele não ia ficar lá em Barbacena, lá em Minas Gerais, sendo que ele podia ir pra onde estava a corte, onde estava o dinheiro, onde estavam as festas. Ele vai pro Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele conhece num trem Cristiano Palha, Sofia Palha e o Camacho. O Camacho, ele é um personagem que ele tenta desenvolver uma sociedade ali com o Rubião. Ele consegue para ter um jornal e tal, para acender ele na corte ali e tudo mais. E é uma relação de oportunismo, mas isso daí o Rubião ele não percebe tanto, ele é bem ingênuo nessa parte. O que fica estranho, porque ele antes tinha vários interesses ali com o Quincas Borba, então fica por aí mesmo. Já o Cristiano Palha e a Sofia Palha são um casal, né? Os dois são marido e esposa e tudo mais.
E os dois têm interesse velado no Rubião por causa do dinheiro. Eles têm um interesse ali por trás do dinheiro. Inclusive, o Rubião, ele desenvolve uma paixão meio platônica pela Sofia. E ao invés do Cristiano Palha ficar revoltado com isso, ao invés do Palha ele simplesmente ficar com muita raiva disso e prestar contas, não. Porque ele estava com muitas dívidas com o Rubião, porque eles fizeram uma sociedade. Então, ao invés disso, a Sofia Palha manda uma caixa de morangos para ele, convidando ele para ir jantar na casa deles. E fica aí a questão, e isso nunca é muito revelado. Inclusive, mais pra frente no livro, quando o Rubião ele começa a enlouquecer achando que é Napoleão Bonaparte, ele começa a enlouquecer e tudo mais, tem uma relação direta com a rejeição de Sofia, né? Sofia, ela não é uma personagem muito clara, não dá pra saber claramente qual é o interesse dela, com quem ela tá interessada, mas tem algumas ideias, algumas teorias, e fica por ali a ideia de que ela tinha algum interesse em Carlos Maria. Só que Carlos Maria acaba se casando com outra personagem, com Maria Benedita. Ele acaba se casando com Maria Benedita, então acaba que não fica claro o que estava acontecendo ali naquela história. E isso que dá uma abertura grande para interpretações do livro. Eu acho que esse que é o ponto crucial do realismo. E eu acho que por isso essa comunicação do livro com o leitor fica mais visível, que existe alguma coisa, uma verdade, mas você vai ter que ler para descobrir. É um livro mais complexo, não é uma leitura simples, mas é uma leitura que é confortável. Você vai ter que prestar atenção na leitura, mas você vai seguir a leitura. Você vai querer saber o que acontece, qual é o próximo capítulo. Inclusive, quando o livro termina, você quer saber o que aconteceu depois. E aí fica no imaginário de cada um o que aconteceu depois. Bom, agora falando aqui só um pouquinho sobre algumas características importantes que a gente tem que ter em mente para fazer prova vestibular, porque é um livro obrigatório para vestibular, principalmente FUVEST, assim, tenham isso em mente. É que você tem que saber que esse livro é um romance realista, é uma obra de Machado de Assis. É importante estudar um pouco sobre a história de Machado de Assis também. Ler a tríade machadiana, que é Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro, e entender algumas características básicas do realismo, que é essa comunicação com o leitor, que é essa ambiguidade constante no texto, e que são as críticas à sociedade por meio das figuras sociais. Então, a crítica ela não é do social, ali, da pessoa com o meio. É da pessoa com o meio. Ao contrário, não é o meio com a pessoa, é a pessoa com o meio. Diferente do naturalismo, onde a pessoa é afetada pelo ambiente que ela está. Por exemplo, nós temos no Curtiço, na obra, que é uma obra naturalista, onde o personagem ele é afetado porque ele não está mais em Portugal, ele está lá no Curtiço, no Brasil e tudo mais. Então tem essa relação com o meio. Já nas obras realistas não tem tanto essa relação. Agora eu vou deixar claro uma coisa, que as pessoas elas podem tirar várias interpretações da história, mas é inegável que a ideia era fazer uma crítica à sociedade carioca da época. Se era uma crítica a toda a sociedade no geral, vai depender da sua interpretação, principalmente sobre a filosofia humanitas, mas uma crítica à sociedade carioca da época que era muito interesseira e oportunista. A Sofia, ela, por exemplo, ela não tinha aquela relação de idealização da mulher. Ela é interesseira, ela faz jogos mentais, ela faz jogos psicológicos, ela mexe algumas coisas ali, por mais que ela ainda tenha algumas limitações, porque ela é uma mulher em 1800, fim de 1800, então ela tem algumas limitações ainda. Bom, esse foi um resumo não tão rápido, mas bem resumido sobre o livro. Ao vencedor as batatas.